Quem imaginaria que o responsável pela maior pipocada da história, um ano depois, seria campeão da Liberta e do Brasileirão? Vou te contar a trajetória de como o Botafogo conquistou o Brasil. O começo da temporada já começou cruel. Ficaram em quinto no Carioca, nem se classificaram para a próxima fase. Mesmo com as contratações de Barbosa, Savarino, Jefinho, Luiz Henrique e John. Com as derrotas para Flamengo e Vasco, Textor percebeu que teria que mudar ainda mais. Não dava mais para ter a base de 2023. Foi o momento que o presidente demitiu Thiago Nunes, trouxe Arthur Jorge, um treinador não tão conhecido, mas que já tinha feito história no Braga de Portugal. Também contratou mais Gregory Cuiabano. O técnico chegou no Botafogo e logo perdeu suas duas primeiras partidas, para a LDU e para o Cruzeiro. Mas aos poucos Arthur conseguiu implantar seus trabalhos. Venceu o Goianiense com gol de Matheus Ponte, e em seguida goleou o Juventude por 5-1. No clássico contra o Flamengo no Maraca, o Fogão venceu por 2-0 com gols de Savarino e Luiz Henrique. Esse jogo foi um dos mais importantes do ano, porque foi um confronto que o Botafogo alcançou a liderança, parou o Flamengo de Tite, que estava muito bem, enquanto o Luiz Henrique, que estava meio tímido até então, nesse jogo mostrou o quão decisivo era. Na próxima rodada, como nem tudo são flores, o Botafogo perdeu em casa para o Bahia, consequentemente perdeu a sequência de 5 vitórias seguidas. Depois disso, tivemos uma semana interessante para o Botafogo. Venceu 2 e empatou 1, ou seja, eliminou o Vitória e se classificou para as oitavas da Copa do Brasil, ficou em segundo no seu grupo, foi para as oitavas da Libertadores. No Brasileiro, o Glorioso fez mais uma boa sequência, venceu o Corinthians com gol de Júnior Santos, o Fluminense com Bastos marcando e o Grêmio com gols de Júnior Santos e Cuiabano. Empatou com o Atlético em casa com mais um gol do zagueiro artilheiro. Estamos falando da rodada 10, o Flamengo estava na liderança e o Fogão em segundo. Observação, olha o furacão ali, minha gente. Futebol é uma loucura, né? Tava tudo indo bem, até perder pro Criciúma lá 2-1. Mas esse Botafogo, que mostrou ser resiliente, emplacou uma sequência de 8 jogos de invencibilidade. Venceu o Galo por 3-0, o Palmeiras por 1, com gol de Tiquinho Soares, e o Inter pelo mesmo resultado, com gol de Luiz Henrique. Dito isso, o John ainda não estava satisfeito. Contratou Matheus Martins por um valor surreal, o Thiago Almada também custou uma boa grana, o argentino que estava na MLS e tinha alguma Copa do Mundo no seu currículo, chegou para ser uma estrela do elenco. Igor Jesus e Alex Telles, vindo da Arábia, também foram contratados. Já estamos na rodada 19, Botafogo na liderança e a rapaziada sempre com aquela piada: o Flamengo é líder porque o Botafogo vai pipocar. Da rodada 20 até 22 foi mais um tempo de trevas, porque um time que estava com confiança lá em cima, em 2 semanas tomou 3-0 em casa para o Cruzeiro, foi eliminado da Copa do Brasil para o Bahia e também tomou 3 para o Juventude. Porém, o que o Botafogo mais mostrou para nós nessa temporada foi a quebra de padrão. Enquanto eles pareciam estar na escuridão, no outro jogo eles já mostravam que estavam no céu. Enfrentaram o bicho-papão de 2023, o Palmeiras. Lembrando que o Clube Paulista estava na mente de todos os botafoguenses como um fantasma, porque foi a grande virada de 4-3 que fez com que o Botafogo perdesse o título brasileiro de 23. Ali, eles perderam o psicológico por completo e, consequentemente, a vantagem de 13 pontos na frente do vice. Mas essa situação era diferente. O campeonato dessa vez era Libertadores, oitavas. O time do Botafogo titular só tinha 2 do ano passado cruel. Com a vitória de 2-1 com gols de Luiz Henrique, o decisivo, e Igor Jesus no primeiro jogo, enquanto no segundo jogo rolou um empate de 2-2 com gols de Savarino e Igor Jesus. O Fogão exorcizou o fantasma. Vale lembrar, no meio desses confrontos ainda teve a decisão contra o Flamengo. A equipe do Arthur Jorge amassou o time do Tite, 4-1 fora os ameaços, com gols de Ponte, Igor Jesus novamente e Matheus Martins 2 vezes. Vitória que carimbou ainda mais o Fogão na liderança. Após garantir essa grande confiança, o líder lançou 3 vitórias seguidas. Ganhou do Fortaleza, que era um adversário direto, Igor Jesus marcou 2 vezes, derrotou o Corinthians com gol de Almada e Luiz Henrique, e com o mando do Fluminense, venceu com gol do Luiz Henrique. Não sei se vocês notaram, mas é bizarro o quão importante foi o camisa 7 do Botafogo. Muito decisivo. Nas quartas da Liberta, Botafogo enfrentou o São Paulo. Jogou muito melhor o primeiro jogo no Newton Santos, massacrou o São Paulo, mas o placar não saiu do 0-0. No segundo jogo, o tricolor paulista até melhorou,
conseguiu 1-1, mas não foi o suficiente. Nos pênaltis, deu fogão. E tava tudo dando certo pro Glorioso, até que eles empataram em casa com o Criciúma. Aí complicou. Já veio na mente de todos, vai pipocar de novo? Lembrando que o Palmeiras estava a 1 ponto do líder e o Fortaleza a 5, mas novamente aconteceu o que eu disse. Esse time era viciado em quebrar o normal, emplacou 2 vitórias seguidas do Brasileiro, sendo uma importantíssima com gol de Gregory nos últimos minutos, enquanto eliminou o Peñarol facilmente das semis da Libertadores. Até que na rodada 33, o Botafogo enfrentou o Cuiabá. Todos pensaram, o líder contra o vice-lanterna vai ser goleada do Fogão. Não foi o que aconteceu. O Alvinegro tentou demais, mas não conseguiu furar a defesa do Cuiabá. E o mesmo ocorreu no jogo seguinte contra o Galo. Mas esse jogo teve um fato diferente. Parecia que os jogadores do Fogão estavam mais nervosos do que o normal. Isso foi o suficiente para a mídia e para os outros torcedores dizerem: o Botafogo vai pipocar de novo. Rodada 35, Nilton Santos lotado, o Fogão acabou empatando com o Vitória, completando 3 jogos sem vencer. A partir desse fato, o Palmeiras assumiu a liderança do Brasileirão. Inclusive, o temido Verdão do Abel só dependia de si mesmo. O próximo jogo seria uma espécie de final antecipada. O líder contra o vice-líder no Allianz lotado. E mesmo com a confiança lá embaixo, o Botafogo novamente quebrou os paradigmas e derrotou o Palmeiras, com gols de Gregory, Savarino e Adrielson. O futebol é tão maluco que Adrielson, que era uma das grandes imagens da pipocada de 23, agora era um dos rostos do título. Inclusive, o mesmo aconteceu com Marlon Freitas, que deu a volta por cima e superou as expectativas. E aí, meu amigo, o Botafogo chegou grandão na final da Libertadores. Era o grande favorito até 1 minuto de jogo, quando o favoritismo virou de lado, porque o Botas teve que jogar a final com 1 a menos os 90 minutos. Gregory foi expulso. Mas o futuro nos mostrou que claramente o time do Arthur era muito melhor que o time do Milito. Mesmo com 10, o Botafogo venceu o Galo por 3-1, com gols de Luiz Henrique, Alex Telles e Júnior Santos. Depois de 28 anos sem títulos e alguns rebaixamentos, o gigante voltou a conquistar. Campeão da Libertadores 2024. Um título inédito. E a festa até que durou pouco tempo, porque 4 dias depois o Glorioso já estava brigando por outro título. Dessa vez o brasileiro. O Bota venceu. Porém o Palmeiras não perdeu. Tudo ficou para a última rodada. Na rodada 38 deu o óbvio. Botafogo venceu o São Paulo e se consagrou campeão do Brasileiro 2024. Com gols de Savarino e Gregory. Um clube que estava desde 1995 sem um título relevante, conquistou 2 títulos em 8 dias. Vale ressaltar a inteligência e um pouquinho de sorte que o Botafogo teve de encontrar o Arthur Jorge. Inclusive, falando em técnico português, eu fiz esse vídeo mostrando o quão bom e especial era o José Mourinho. Então, se você gostou desse vídeo contando a história e a trajetória do Botafogo, dá uma olhadinha lá nesse vídeo do José que tá bom demais. Falou, fui e tchau!